Demais, né? Eu sou o Paulo e, primeiramente, gostaria de convidar todos vocês a essa nossa plataforma, instalar o aplicativo e fazer parte da nossa comunidade. Além disso, siga o Wordminer nas redes sociais, no X, no Instagram, no Facebook, no YouTube e na Medium. Não esqueça também de visitar nosso site, app.wordminer.io, para iniciar sua jornada na Wordminer ou wordminer.io, se quiser mais detalhes sobre o nosso projeto. Nosso aplicativo Wordminer está disponível para download tanto na Apple Store, tanto na Google Play. Se você estiver interessado em se tornar um membro da nossa comunidade no Telegram, pode se juntar a nós através dos canais World Miner Global e o World Miner Brasil. Então, como World Miner, acreditamos que a mineração de blockchain não deve mais ser um privilégio de poucos e todos devem ter acesso aos seus benefícios. Na futura economia digital, independentemente de localização ou riqueza, todos devem ter oportunidades iguais de participar e ganhar. Acreditamos que apenas juntos podemos caminhar para um futuro mais inclusivo, sustentável e transparente. Por isso que o World Miner trabalha com estratégia junto com a WorldCoin para moldar o futuro das criptomoedas, buscando preencher as lacunas regulatórias do mercado global da WorldCoin dentro da grande visão da OpenAI, ampliando seu alcance e influência, já que a OpenAI vislumbra um futuro onde sistemas avançados de IA podem melhorar significativamente o mundo, resolvendo alguns dos desafios globais mais urgentes. Ele acredita que a IA tem o potencial de impactar positivamente muitos aspectos da vida, desde saúde e educação até mudanças climáticas e desenvolvimento econômico. Sua visão é ver a inteligência artificial sendo implementada de maneiras que potencializam o ser humano, garantindo que ela esteja alinhada com os valores e princípios de segurança. A visão da WD gira em torno de fornecer a cada indivíduo um World ID, um sistema de comprovação de identidade que verifica os usuários como indivíduos únicos, distinguindo-os de bots. Isso é feito usando um orbe, um dispositivo biométrico que escaneia as íris das pessoas para confirmar sua identidade, mantendo a privacidade. Então, a WD Coin é usada dentro do ecossistema da World Miner para transações, governança e incentivos à participação. Eles visam combater a desigualdade econômica distribuindo WD globalmente, permitindo acesso a economias digitais e sistemas financeiros descentralizados. Faz parte de uma visão maior de promover o acesso universal a serviços financeiros e verificação de identidade de forma descentralizada. Então, como hoje, Miner, nós confiamos no potencial de mercado da nossa moeda, a ATM, que foi desenvolvida para fornecer poder computacional, ajudando a preencher as lacunas deixadas pela WD e oferecendo uma oportunidade de mercado substancial. Os usuários podem adquirir poder computacional a um baixo custo e obter retornos tanto da WD quanto da World Miner. O World Miner e o WorldCoin, ambos aliados com as principais iniciativas da OpenAI, desenvolveram um ecossistema financeiro robusto de criptomoedas. Sua educação de mercado, promoção e suporte técnico são de alto nível, demonstrando fortes capacidades. A WorldMiner oferece não apenas resultados básicos de mineração em stake, mas também recompensas adicionais por meio de vários programas de incentivo e atividades. Participando dos programas de recompensa de stake e compensação de poder computacional na plataforma, os usuários podem obter retornos extras, aumentando ainda mais seus ganhos de investimento. Então, junte-se ao WorldMiner hoje para moldar o seu futuro financeiro digital. Então, vamos ao tema da nossa live, que é um tema muito interessante, que é financiamento de pesquisa em IA por meio de mineração de criptomoedas. Vamos nessa. Então, a mineração de criptomoedas, que antes era associada principalmente à validação de transações em blockchain e à obtenção de moedas digitais, está cada vez mais presente no mundo de pesquisa em inteligência artificial. Tanto a IA quanto a mineração de criptomoedas dependem de poder computacional e hardware especializado, principalmente GPUs, que são unidades de processamento gráfico, que desempenham um papel importante em ambos os campos. À medida que a IA continua evoluindo e exigindo apoio financeiro significativo, algumas organizações, instituições e indivíduos começaram a explorar métodos alternativos de financiamento. Uma das abordagens alternativas é aproveitar os recursos computacionais e os ganhos financeiros da mineração de criptomoedas. Esse método é particularmente atraente em situações onde mecanismos tradicionais de financiamento, como subvenções, capital de risco ou apoio institucional, são difíceis de obter. Nesta análise abrangente, exploraremos como a mineração de criptomoedas é utilizada para financiamento de pesquisa em IA, examinando os processos envolvidos, benefícios, desafios, exemplos e o impacto geral dessa abordagem inovadora. Então, vamos compreender a mineração de criptomoedas. A mineração de criptomoedas é o processo de validação e verificação de transações em uma rede blockchain. Os mineradores usam sistemas computacionais
de alta potência para resolver puzzles criptográficos complexos. E, em troca, são recompensados com tokens de criptomoedas. Por exemplo, Bitcoin, Ethereum, Solana. Então, esse processo garante não apenas a integridade da blockchain, mas também incentiva os mineradores a contribuir com seus recursos computacionais para a rede. Então, a verificação é intensiva em termos de computação, exigindo uma quantidade significativa de energia e hardware especializado. A mineração opera em um mecanismo de consenso de prova de trabalho, que é o Proof of Work, que demanda poder computacional elevado, especialmente de GPUs e, em alguns casos, de ASICs, que são circuitos integrados específicos para aplicações. Então, esses dispositivos otimizados para tarefas de processamento paralelo, semelhantes ao tipo de processamento necessário em aplicações de inteligência artificial. Então, a sinergia entre mineração e IA levou a estratégias inovadoras de financiamento, nas quais os lucros das operações de mineração são direcionados para iniciativas de pesquisa em IA. Então, a relação entre mineração de criptomoedas e pesquisa em IA é que a pesquisa, particularmente em áreas como aprendizagem profunda e redes neurais, exige extensos recursos computacionais. Treinar grandes modelos de IA, executar simulações e realizar análise de dados pode consumir uma quantidade significativa de tempo e energia. Com os custos crescentes desses recursos, os pesquisadores têm buscado novas maneiras de financiar seus trabalhos. Uma dessas maneiras é por meio da mineração de criptomoedas. Então, aqui estão as principais formas pelas quais a mineração de criptomoedas e o financiamento de pesquisa em IA estão conectados. A primeira delas é a sinergia computacional. Tanto a mineração de criptomoedas quanto a pesquisa em IA requerem hardware semelhante, principalmente GPUs. Esses processadores são projetados para lidar com processamentos paralelos, essencial para operações matriciais envolvidas no treinamento de IA e nas funções de hashing do blockchain. Então, ao utilizar o mesmo hardware para ambas as finalidades, os pesquisadores podem maximizar seus recursos computacionais. O segundo são a monetização de hardware ocioso. Na pesquisa em IA, frequentemente há períodos em que os recursos computacionais ficam ociosos, especialmente fora do horário comercial. Então, em vez de deixar o hardware sem uso, os pesquisadores ou instituições podem executar operações de mineração de criptomoedas durante esses períodos de inatividade. A receita gerada pode ser reinvestida nos projetos de pesquisa em IA, financiando novos experimentos, atualizações de hardware ou custos operacionais. Também temos a receita direta de mineração, que em alguns casos, organizações configuram operações de mineração dedicadas para gerar uma fonte consistente de receita. Essas fazendas de mineração externas, as criptomoedas podem ser convertidas em moeda tradicional ou reinvestidas nas pesquisas em IA, proporcionando uma nova fonte de financiamento descentralizada que não depende de sistemas tradicionais de subvenção ou capital de risco. Então, também temos aqui a convergência entre blockchain e inteligência artificial, pois além de utilizar a mineração para financiamento, alguns pesquisadores estão explorando como a tecnologia blockchain pode ser integrada à IA. Por exemplo, plataformas de IA descentralizadas como a SingularityNet permitem que os usuários usem mineração para contribuir com o poder computacional para as tarefas de IA, ganhando criptomoedas enquanto também avançam na pesquisa. Então, essa convergência entre blockchain e IA pode levar a novos modelos de negócios que financiem diretamente o desenvolvimento de IA por mineração descentralizada e computação distribuída. E quais seriam os benefícios do uso da mineração de criptomoedas para financiamento de pesquisas em IA? Então, existem diversos benefícios em utilizar a mineração de criptomoedas como fonte de financiamento para pesquisas. Então, essas vantagens tornam essa abordagem uma opção atraente para equipes de pesquisa, especialmente aquelas que enfrentam restrições financeiras ou buscam independência de mecanismos de financiamento tradicional. Então, o primeiro benefício são as fontes de financiamento alternativa descentralizada, pois fontes tradicionais de financiamento, como subvenções governamentais, financiamento acadêmico ou capital de risco, podem ser difíceis de obter e frequentemente vêm com condições ou limitações sobre como os fundos podem ser usados. Então, a mineração de criptomoedas oferece uma fonte alternativa e descentralizada de financiamento, permitindo que os pesquisadores gerem receita de forma independente, sem controle externo ou influência. Também temos o benefício da maximização do uso do hardware, pois o hardware para pesquisa em IA, especialmente GPUs, é caro e frequentemente fica ocioso durante horas não produtivas, ou quando não está sendo usado para treinamento de modelo. Então, a mineração de criptomoedas permite que as equipes de pesquisa monetizem seus recursos, executando operações de mineração durante esse tempo ocioso. Isso aumenta o retorno sobre investimento, o ROI, do hardware, garantindo que ele gere valor 24 horas por dia, 7 dias
por semana. Também temos aí o financiamento não dilutivo, pois um dos maiores benefícios da mineração de criptomoedas como fonte de financiamento é que ela não é dilutiva. Nos modelos tradicionais de financiamento, especialmente com capital de risco, equipes de pesquisa podem precisar ceder participação ou controle em troca de recursos financeiros. A mineração de criptomoedas, por outro lado, permite que os pesquisadores gerem fundos sem abrir mão de propriedade intelectual, equidade ou controle sobre seus projetos. Também temos aí a escalabilidade. As operações de mineração de criptomoedas são escaláveis de acordo com os recursos disponíveis. Então, pesquisadores com grande poder computacional podem expandir as operações e gerar receita significativa, enquanto equipes menores ainda podem realizar operações menores e obter financiamento complementar para seus projetos. E também, aqui podemos citar a integração com plataformas de IA descentralizadas, pois plataformas de blockchain para IA, como a Fetet.ai e a SingularaNet. Permitem que os pesquisadores combinem mineração de criptomoedas com desenvolvimento de inteligência artificial. Os participantes dessas plataformas podem contribuir com recursos computacionais para as tarefas de IA e serem recompensados em criptomoedas. Essa relação simbiótica em desenvolvimento de IA e blockchain fortalece o crescimento de ambos os campos. E por último, podemos citar a baixa barreira de entrada. A mineração de criptomoedas pode servir como um mecanismo de financiamento para pesquisadores em regiões com acesso limitado a fontes tradicionais de financiamento. Então, em muitos casos, os métodos tradicionais exigem que os pesquisadores naveguem por burocracias complexas ou tenham acesso a redes de investidores, o que pode não ser viável em certos locais. Então, a mineração de criptomoedas pode ser descentralizada e acessível a qualquer pessoa com hardware adequado e conexão à internet. Isso reduz barreiras de entrada para a obtenção de financiamento. E quais são os desafios do uso da mineração de criptomoedas para financiamento de pesquisas em IA? Embora a mineração de criptomoedas traga diversos benefícios, como fonte de financiamento para pesquisa em IA, também apresenta vários desafios que precisam ser superados para garantir o seu sucesso. Esses desafios estão relacionados à volatilidade dos mercados de criptomoedas, como consumo de energia e demandas de hardware. Então, vamos começar citando aqui o consumo de energia e os custos. Um dos maiores desafios da mineração, como eu já disse várias vezes aqui, é o seu alto consumo de energia. Operações de mineração, especialmente para criptos baseadas em provas de trabalho, como Bitcoin, exigem grandes quantidades de eletricidade. Isso pode gerar contas de energia elevadas, reduzindo a lucratividade da mineração e, consequentemente, o valor disponível para financiar a pesquisa em IA. Então, em regiões onde a eletricidade é cara, a mineração pode não ser uma opção devida ao alto custo. Então, podemos destacar também a volatilidade do mercado, pois o valor da criptomoedas pode oscilar drasticamente devido às especulações de mercado, mudanças regulatórias e desenvolvimento tecnológico. Essa volatilidade torna difícil prever a receita gerada ao longo do tempo, pois uma queda repentina no valor da criptomoeda minerada pode reduzir significativamente o financiamento disponível para projetos de inteligência artificial, deixando as equipes de pesquisa vulneráveis a níveis de financiamento inconsistentes. Os desgastes do hardware também podem ter que ser citados, pois a mineração de criptomoedas pode causar desgaste significativo nesses hardwares, especialmente nas GPUs, que também são usadas para pesquisas em IA. Então, a operação contínua dos equipamentos de mineração pode levar ao superaquecimento, aumento do desgaste e a redução da vida útil do hardware. Isso pode resultar em custos elevados de manutenção e na necessidade de substituição frequente do hardware, o que pode compensar parte da receita gerada pela mineração. E os riscos regulatórios também vou trazer aqui para vocês, porque a mineração de criptomoedas enfrenta diferentes níveis de regulamentação em vários países e regiões. Então, alguns governos impuseram a restrição ou proibiram operações de mineração devido a preocupações com o consumo de energia, impacto ambiental e o uso das criptomoedas para atividades ilegais. Então, mudanças regulatórias podem interromper operações de mineração e afetar a viabilidade do seu uso como fonte de financiamento para pesquisas em IA. Por último aqui, vamos citar os custos de oportunidade, pois as equipes de pesquisa em IA podem enfrentar o custo de oportunidade ao escolher a mineração de criptomoedas como fonte de financiamento. O tempo e os recursos gastos na gestão de operações de mineração podem desviar a atenção das atividades centrais de pesquisa. Os pesquisadores precisam equilibrar as atividades de mineração com seu foco principal no desenvolvimento de tecnologias de IA, o que pode impactar sua produtividade e inovação. Vamos trazer aqui agora alguns exemplos do mundo real
de mineração de criptomoedas para financiamento de pesquisa em IA. Então, podemos citar aqui vários exemplos, né, reais que ilustram como a mineração de criptomoedas está sendo utilizada para financiar pesquisas e desenvolvimentos de inteligência artificial. Esses exemplos destacam as diversas abordagens e estratégias que organizações e indivíduos estão usando para aproveitar a sinergia entre mineração e IA. Então, vamos citar aqui alguns deles. O primeiro que eu queria trazer, que eu já citei durante o vídeo, é a SingularityNet, pois é uma plataforma descentralizada de IA que integra tecnologia de blockchain e inteligência artificial. A plataforma permite que participantes contribuam com poder computacional e algoritmos de IA para o mercado descentralizado. A mineração da plataforma é recompensada com tokens AGE que podem ser usados para acessar serviços de IA ou trocá-los por outras criptomoedas. Esse modelo permite que pensadores e desenvolvedores financiem projetos de IA ao contribuir com poder computacional para a rede e ganhar criptomoedas. Outro exemplo é Fetch.ai. A Fetch.ai é uma plataforma que integra IA e tecnologia blockchain. Ela permite que os participantes utilizem a mineração para alimentar uma rede de IA descentralizada, onde agentes autônomos interagem e executam tarefas. Então, os mineradores são recompensados com os tokens Fetch, que podem ser usados para acessar serviços de IA na plataforma ou trocados em exchanges de criptomoedas. Esse modelo incentiva tanto a mineração quanto o desenvolvimento da inteligência artificial, fornecendo uma fonte de financiamento para pesquisa em IA. Também temos que citar aqui as iniciativas de pesquisa universitária. Algumas instituições acadêmicas têm explorado o uso da mineração de criptomoedas para financiar iniciativas de pesquisa em IA. Por exemplo, grupos de pesquisa universitários com acesso a recursos computacionais ociosos, durante horários fora do expediente, experimentaram executar operações de mineração para gerar renda suplementar. Então, embora essa abordagem seja menos comum devido aos custos de energia e desgaste do hardware, ela tem sido testada como uma solução criativa de financiamento em alguns casos. E, por último aqui, vamos citar as fazendas de mineração que apoiam startups de inteligência artificial. Em alguns casos, fazendas de mineração de criptomoedas fizeram parcerias com startups de IA para fornecer financiamento. Fazendas de mineração com acesso a grande poder computacional e eletricidade de baixo custo podem gerar lucros significativos, que são usados para investir em pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial. Então, as parcerias oferecem a startups de IA uma fonte de financiamento sem necessidade de capital de risco ou subsídios tradicionais. E quais são as perspectivas futuras e as inovações que estão vindo por aí? Então, a interseção entre mineração de criptomoedas e pesquisa em IA ainda está em estágio inicial, mas o potencial de crescimento e inovação é significativo. À medida que ambas as áreas continuam a evoluir, podemos esperar novos modelos e tecnologias que integrem ainda mais a mineração e o desenvolvimento de inteligência artificial. Algumas perspectivas futuras e inovações incluem, vamos a elas. Então, a primeira é as soluções de mineração verde. Uma das principais críticas à mineração de cripto é o seu impacto ambiental. No entanto, várias iniciativas estão trabalhando para desenvolver soluções de mineração mais ecológicas, utilizando fontes de energia renovável como a solar, a eólica ou a hidrelétrica. Então, as soluções verdes podem reduzir os custos de energia associados à mineração, tornando uma fonte de financiamento mais viável e sustentável para pesquisas em inteligência artificial. Também temos aqui uma inovação que é algoritmos de mineração otimizados por IA. Então, a própria IA pode ser usada para otimizar operações de mineração de criptomoedas. Algoritmos de aprendizado de máquina podem analisar padrões de mineração, prever quais criptos são as mais rentáveis para minerar e ajustar as configurações do hardware em tempo real para maximizar essa eficiência. Então, essa otimização impulsionada por IA pode tomar a mineração mais lucrativa e fornecer mais financiamentos para pesquisas em IA. Também temos que citar os serviços de IA tokenizados. As plataformas de blockchain que combinam mineração com IA podem criar serviços de IA tokenizados, onde os participantes ganham criptomoedas ao contribuir com tarefas de inteligência artificial. Então, esses tokens podem ser usados para acessar serviços avançados de IA ou trocados em exchanges, criando um ecossistema descentralizado, onde a pesquisa em IA é financiada por uma combinação de mineração e prestação de serviços. E, por último, mercados descentralizados de IA. O Conselho de Mercado Descentralizado de IA, onde participantes podem contribuir e comercializar modelos de IA, algoritmos e poder computacional, está ganhando tração. Nesses mercados, operações de mineração podem fornecer a infraestrutura computacional, enquanto pesquisadores ganham criptomoedas ao contribuir com sua expertise em IA.
Então, esse modelo descentralizado pode democratizar o desenvolvimento e criar novas oportunidades de financiamento para pesquisadores em todo o mundo. Então, agora nós vamos para uma sessão de notícias dentro da nossa live, onde eu vou trazer notícias do nosso universo para ler aqui com vocês. Então, vamos nessa. Notícia: a TeraWulf vende participação de 92 milhões de dólares em mina de Bitcoin movida a energia nuclear para financiar diversificação em inteligência artificial. Então, a TeraWulf vendeu uma participação de 25% na Joy Venture Nautilus Crypto Mining para a subsidiária da Talent Energy Corporation por aproximadamente 92 milhões de dólares. Então, a mineradora de Bitcoin pretende reinvestir o capital na construção de seu Lake Mariner Facility, em Nova York, focada em hospedar centros de dados de computação de alta performance, HPC, e inteligência artificial, IA. Então, a TeraWulf se desfez de sua participação de 25% na instalação de mineração de Bitcoin, movida a energia nuclear, localizada perto da usina nuclear de Susquehanna, na Pensilvânia. Então, a venda foi realizada para sua parceira, uma subsidiária da Talen Energy Corporation, e resultou em um retorno de 3,4 vezes sobre o investimento inicial, conforme informou a empresa na quinta-feira. O acordo incluiu 85 milhões em dinheiro e cerca de 30 mil mineradores de Bitcoin e equipamentos associados, avaliados em 7 milhões de dólares. Tatero Wolff planeja reinvestir o capital na expansão da instalação Lake Mariner, que será dedicada toda a mineração de Bitcoin com hospedagem de centros de dados. Então, recentemente, a TeraWulf concluiu um projeto experimental de 2 MWs para HPC-IA em Lake Mariner, que foi desenvolvido para suportar tecnologias de GPU de última geração. Além disso, está construindo um edifício de colocação refrigerado a líquido de 20 MWs, com previsão de entrar em operação no primeiro trimestre de 2025. A decisão de vender sua participação na mina Nautilus foi motivada pela expiração de um contrato de fornecimento de energia e de um contrato de locação, ambos previstos para junho de 2027. Então, a empresa visa aproveitar a eficiência operacional e as previsões de menores preços de energia na instalação de Lake Mariner. Então, abre aspas. Essa transação alinha ainda mais nosso foco em investimentos com áreas de maior eficiência operacional, maior potencial de crescimento e melhores oportunidades para gerar valor incremental para nossos acionistas, disse o CEO da TeraWulf, Paul Prager. Então, olhando para o futuro, estamos focados em garantir que a TeraWulf esteja bem posicionada para atender a crescente demanda por HPC-IA, atendendo clientes com necessidades substanciais de energia e infraestrutura a longo prazo. Então, a TeraWulf realizará sua teleconferência de resultados do terceiro trimestre em 12 de novembro. As ações da empresa subiram 8%, fechando em 4,71 dólares. Na quinta-feira, acumulou um aumento de 61% no ano, de acordo com a TradeView. Então, quais são as estratégias divergentes entre mineradores de Bitcoin? Então, a TeraWulf é dos mineradores que, ao lado de empresas como a Iron e a Core Scientific, está diversificando suas operações para incluir centros de dados de inteligência artificial, visando capturar a nova demanda desse setor emergente e reduzir sua exposição à volatilidade do Bitcoin. Contudo, a estratégia não é unanimidade. Mineradoras focadas exclusivamente em Bitcoin, como a CleanSpark, a Marathon e a Riot, argumentam que a infraestrutura dedicada à mineração de Bitcoin é mais barata e oferece retorno mais rápido. Isso é especialmente relevante no contexto de uma possível nova alta do mercado de criptomoedas. As empresas também utilizam estratégias de hedge no mercado de derivativos para lidar com a volatilidade do Bitcoin. Então, atualmente, a TeraWulf é a sexta maior mineradora pública de Bitcoin, com a capitalização de mercado de 1,8 bilhão, equivalente a aproximadamente 7,5% de participação entre os seus concorrentes. Então, vamos agora falar sobre. A gente está falando aqui, o Aloy trouxe sobre inteligência artificial e finanças, então nossa inovadora plataforma de stake da WorldMiner combina ambos. Nosso sistema de stake permite várias opções de stake, dependendo do seu orçamento. Mas o que seria um staking? Stake é o processo de bloquear ativos de criptomoeda por um período de tempo pré-determinado para apoiar as operações de uma blockchain. Então, fazer stake da sua criptomoeda e rende a criptomoeda adicional. Então, muitas blockchains usam o Proof of Stake, onde os usuários apostam quantias pré-determinadas de criptomoeda para apoiar a blockchain, confirmando novas transações e gerando novos blocos. Então, vamos aqui pular para o nosso outro slide,
para a gente citar um pouquinho sobre nossos métodos de investimento. Vamos nessa. Então, aqui no nosso slide de investimentos, antes de começar a entender sobre o nosso universo ordinário, você precisa entender que dentro do nosso ecossistema existem cinco moedas internas, três moedas internas e duas externas, totalizando cinco moedas dentro do nosso ecossistema, sendo que essas três internas são a ATM, a WM e a Suncoin. A Suncoin é uma moeda semente da nossa plataforma, então está aqui para gerar a WM está aqui para gerar a ATM, pois é uma moeda de poder computacional. E a moeda ATM é a nossa moeda de liquidez, onde você pode encontrar tanto em algumas exchanges como a CoinStore e a CoinEdge. E a ATM, quando você vê ela na nossa plataforma, é dinheiro, você pode sacar, ela tem liquidez, você pode transferir para sua exchange e sacar ela, beleza? Essas duas outras moedas aqui que são externas da nossa plataforma e são bem famosas do grande público são o USDT, que é o dólar em formato de cripto, e a WLD, que é a moeda da WorldCoin da OpenAI, criada por Sam Altman. Então, entendendo essas cinco moedas dentro do nosso ecossistema, nós podemos partir para o nosso primeiro método de investimento e requisito para outros métodos, porque nele você precisa passar por ele para adquirir todas as nossas moedas, para ter nossas moedas e poder realizar os outros métodos de stake, de investimento, beleza? Então, para começar, você precisa comprar o USDT na sua exchange de preferência, pode ser na Binance, na Bybit, na CoinStore, na que você preferir. Você compra o USDT lá e transfere para a nossa plataforma, beleza? Quando você transferir para a nossa plataforma, você precisa transformar 30% desses USDTs em Suncoin. E aí você vai conseguir investir no nosso primeiro método de investimento. Porque a Suncoin vai gerar a WM e a USDT vai gerar a WLD, beleza? Sempre nessa proporção aqui, 70-30. Então, vamos aqui para a nossa primeira opção de investimento, que é o investimento mínimo da nossa plataforma, que é de 100 USDTs. Então, quando você transferir os 100 USDTs para a nossa plataforma, 70% vai continuar em USDT e 30% você vai ter que converter em Suncoin. E nossa primeira opção aqui, o período é de 7 dias e o rendimento diário é de 0,7% por dia. Na segunda opção, o investimento mínimo é de 100 USDTs também e a duração é de 30 dias com um lucro diário de 1% ao dia. Na terceira opção, o investimento mínimo é de 1.000 USDTs e a duração é de 3 meses, 90 dias, e o lucro diário é de 1,2% ao dia. E na quarta e última opção, que é o maior investimento mínimo, é de 10.000 USDTs e uma duração ali de 180 dias, 6 meses, e um lucro diário de 1,5% ao dia. Depois de 24 horas, o seu lucro vai estar na sua carteira, nas moedas WLD e WM, como está aqui escrito. Então, como eu te expliquei anteriormente, a WM não tem liquidez. Então, você tem que pegar a WM e transformar em dinheiro. Não deixa a WM parada na sua carteira. Então, traz ela para cá, para o segundo método de investimento, que é a mineração de ATM. E aqui, a WM vai gerar a ATM, que é a nossa moeda de liquidez. Então, aqui você vai estar transformando a sua WM em dinheiro, botando ela num período de duração de 10 dias de stake e um lucro diário de 1% ao dia na moeda ATM, beleza? E também após 24 horas, você vai ter na sua carteira a moeda WD, que é de liquidez. Você pode sacar ela, mas eu não indico muito, eu indico você trazê-la para cá para o terceiro método de investimento e multiplicar a sua WD e multiplicar seus ganhos dentro da nossa plataforma. Então, traz ela para o nosso terceiro método de investimento, que é a mineração de liquidez, e aqui você vai poder multiplicar tanto a WD quanto a ATM do segundo método que você gerar. Esse aqui é o método melhor de investimento da nossa plataforma, porque tem muitos benefícios. Por exemplo, você já começa ali com 1,5% de lucro diário no primeiro período de 10 dias. Após os 10 dias, se você reinvestir esse dinheiro, se você reaplicar esse dinheiro no mesmo método, você vai ter um acréscimo ali de 0,5% de lucro para o segundo período. Então, você vai começar ele com 2% de rendimento diário. E após o terceiro período, você vai ter mais um acréscimo de 0,5%, então 2,5% de lucro diário. E após mais 10 dias, mais 0,5%, até atingir nosso topo de 5% de rendimento diário. E aí, quando você atingir esse topo, você vai manter ali até você sacar esse dinheiro. E aí, quando você sacar, você vai reiniciar para 1,5% ao dia e o seu dinheiro vai estar na sua carteira. E você pode fazer isso tanto na WD quanto na ATM, que você pode tirar do segundo método e trazer para cá também são os mesmos benefícios, beleza? E partindo para o nosso quarto e último método aqui, o Easy Earn é de 24 horas apenas, um dia, e o seu lucro ali de 0,7% é meio que você continuar ali o primeiro método de investimento por mais um dia, por mais 2 dias, se você quiser sacar o dinheiro
rápido, ou se você quer fazer um teste na plataforma. Então, o EasyEarn serve para isso. 24 horas, 0,7%, ou tanto na moeda WD, tanto na moeda WM geradas no primeiro método de investimento. Beleza? Então, esses são os 4 métodos de investimento da nossa plataforma. Vamos voltar aqui para o nosso outro slide para a gente fazer nossas conclusões finais e finalizar a nossa live. Então, vamos nessa. A dominação de criptomoedas apresenta uma abordagem inovadora e descentralizada para a financiar pesquisas em inteligência artificial. Ao aproveitar a sobreposição computacional entre mineração e IA, pesquisadores e organizações podem gerar receitas para apoiar seus projetos, maximizar a utilização de hardware e criar um modelo de financiamento escalável. No entanto, essa abordagem enfrenta desafios como alto consumo de energia, volatilidade de mercado e desgaste de hardware e também os riscos regulatórios. Então, à medida que ambos os setores continuam a evoluir, soluções inovadoras como mineração verde, otimização orientada por IA e plataformas descentralizadas de IA provavelmente fortalecerão ainda mais a relação entre a mineração de criptomoedas e as pesquisas em IA. Então, apesar de sua limitação atual, o uso da mineração como mecanismo de financiamento oferece uma alternativa promissora para pesquisadores que buscam independência dos métodos tradicionais de financiamento e, ao mesmo tempo, que contribuem para o avanço das tecnologias de IA e blockchain. Então, a convergência entre mineração de criptomoedas e desenvolvimento de IA cria uma dinâmica mútua e benéfica, pois, ao reaproveitar a infraestrutura de mineração para atender as demandas computacionais e energéticas de IA, ambos os setores podem mitigar os seus desafios. Mineradoras de Bitcoin podem gerar receita adicional, aproveitando o excesso de energia, enquanto empresas de IA obtêm acesso à eletricidade de forma mais custo-efetiva e confiável. Além disso, soluções descentralizadas baseadas em blockchain ajudam a democratizar o acesso a recursos de IA, reduzindo a dependência de provedores centralizados de nuvem. No entanto, para garantir um crescimento sustentável, é essencial enfrentar os desafios ambientais e regulatórios que afetam ambos os setores. Isso conclui o tópico de hoje. Agradecemos a todos a participação e esperamos vê-los na próxima sessão. Fui e até a próxima.